Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo em Medic de hoje. Tudo bem, Bruno? Olá, Romulo, boa tarde, tudo ótimo. Então tá bom. É o seguinte, a gente está aqui nesse canal para trazer a você sempre informação, para a gente trazer também todo o conteúdo da Imedic Brasil, que é falar sobre gestão, empreendedorismo e marketing. Mas antes disso, como a gente também gosta aqui no Papo Medic de falar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo na área da medicina e da gestão na área médica, da área da saúde, melhor dizendo, eu queria saber, Bruno, o que você está achando disso aí tudo, porque recentemente, né, o CFM liberou o uso da cloroquina, mas com algumas ressalvas. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, que todo mundo que é médico já está sabendo. Eu gostaria que você desse o seu parecer em relação a isso, a sua opinião. Essa pandemia está trazendo para a gente muita reflexão. Na verdade, não tem como diferenciar a economia da saúde. Infelizmente, há uma sobreposição de pensamentos e interesses dos dois lados. Se a gente fosse em outro momento, talvez, num momento mais tranquilo politicamente, não tivesse no momento de pandemia, onde a emoção muitas vezes fala muito mais alto, talvez essa indicação da hidroxicloroquina, da cloroquina, para tratar um vírus específico, ela não seria liberada tão rapidamente ou facilmente. E me preocupa um pouco porque os estudos que tem até o momento, que estão saindo, e são poucos, assim, não consegue retratar ainda a população geral, porque são poucos pacientes, né? Como não reflete uma população mundial geral, não dá para extrapolar. Aí a gente fala de poder estatístico, né? A gente vê, por exemplo, nas pesquisas de política, né, de eleição, você vê lá 2.000 e poucos pacientes, 2.000 e poucos votantes, né, eleitores. É um número mais ou menos 2.000 a 3.000 que consegue refletir uma população de 250 milhões. Agora você imagina então com relação a esses estudos que estão saindo agora de 40, 50 pacientes, é muito pouco para poder, com isso, ter poder estatístico para falar se o medicamento ele é efetivo ou não. Infelizmente, os estudos estão saindo, os mais recentes não mostraram essa superioridade ou essa eficácia, não. Então, existe o risco, né, do risco do medicamento ser maior do que o benefício dele, mas eu vejo também que existe um fator político, existe um fator emocional, né? Por exemplo, eu falo como médico, se eu tivesse numa situação em que eu estivesse entre a vida e a morte, se desse para mim escolher, será que eu não escolheria? Eu não escolheria o medicamento, mesmo sabendo que ele não tem tanta evidência assim? É uma pergunta e é um dilema, né? É um dilema que é difícil, não é fácil julgar, não, né? Não é fácil. Então, eu vejo com ressalvas a liberação, mas entendo que no momento de guerra que nós estamos, muita coisa realmente acontece sem ter a luz muito da ciência. E é influenciado, sim, por política, é influenciado, sim, por uma questão emocional, uma questão do salve-se quem puder, né? Mas é isso, eu não sou epidemiologista, sou apenas mais um médico aí na linha de frente e acompanhando tantos artigos, tantos textos, tantas opiniões diversas. Você vê opiniões de infectologistas e epidemiologistas com opiniões diversas. E ela é influenciada, sim, por um sentimento, por uma opinião própria, não tem como desvincular isso. Então, essa é a minha opinião sobre o tratamento, que ele foi liberado, mas tem muita ressalva e é compreensível também em alguns pontos. É verdade. Eu sei que quando se fala de saúde, muita gente comenta que saúde é coisa séria. Coisa séria não dá para brincar, isso é meio óbvio. E o mais importante é que a gente tenha a hombridade para poder lidar com essa situação, porque, infelizmente, muitas vezes a emoção nos tira do sério, né? E a gente precisa realmente de que vocês aí da área da saúde, linha de frente, que os epidemiologistas, os infectologistas, eles possam, o mais rápido possível, encontrar uma luz no fim do túnel para que a gente vença toda essa batalha que é difícil. E só, por exemplo, só fazer um grande parêntese, né? Imagina a estatística, a epidemiologia, os estudos, eles acontecem e dão as porcentagens, né?
Aí você pega aí, tal doença, tal medicamento tem o poder de afetar 1% talvez de uma população. Aí você pensa assim, poxa, meu pai e minha mãe, esse 1% é 100%. Eu sou 100% se acontecer comigo. Então não é fácil, não é fácil. Então é compreensível e vamos acompanhar, vamos ver como é que vai evoluir tudo isso. Só sei que a gente vai ter uma noção melhor, talvez daqui um ano, no ano que vem, na hora que a gente estiver fora da situação, é que a gente consegue olhar com calma se a gente acertou ou não. Com certeza. Mas então, vamos falar de uma coisa mais bacana, mais agradável, porque esse tema, além de polêmica, ele traz assim um certo peso, a gente fica pesado falar disso, porque ninguém sabe como é que vai ser, não tem estudos conclusivos ainda sobre isso, apesar de que a ciência nunca é conclusiva, mas ele não tem um estudo que traga uma resposta para a gente agora, né? Mas tem uma outra ciência que a gente sabe falar melhor, a gente tem mais propriedade para falar e tem uma carga emocional, uma paixão mais gostosa para falar, que é o empreendedorismo. E que o empreendedorismo nada mais é que uma filosofia de vida que a gente pode expandi-la de várias formas. E uma dessas formas de expandir o empreendedorismo é ensinando as pessoas. É a melhor forma que a gente tem de aprender, é ensinando. E uma das formas de ensinar, já que a gente está afunilando bastante, é escrevendo, né? A gente viu aí que saiu aí do forno um e-book muito bacana, com um título que eu acho que não teria um momento melhor para esse título sair. Dias melhores virão. 7 maneiras de crescer na profissão médica e enfrentar a crise. Eu já adianto a você que, para mim, foi uma honra ter participado desse projeto. Primeiro porque, né, agora eu já tenho filho e já escrevi um e-book, agora só falta plantar uma árvore, né? E segundo já porque... tem árvore virtual, já tem. Tá, então... Pois é, já vai ficar fácil. Agora, para ser um homem completo, só falta pintar essa árvore virtual. Então, ótimo. E também por ter 2 profissionais da mais alta estirpe ali participando também, que é você, com toda a sua expertise de médico, unindo a essa filosofia de vida que você adotou e abraçou com todas as suas forças, que é o empreendedorismo, e o Sandro Magaldi, cara, que é um cara assim que quem trabalha com gestão e negócios desde o início dos anos 90, ele é uma referência para todo mundo. Eu ouvi falar do Magaldi na minha faculdade de marketing, assim, é com muita alegria que eu recebo esse e-book e levo para o mercado. Assim, eu fico muito feliz mesmo de ter participado. Primeiro, obrigado pela ideia, pelo convite, e me diga qual foi as suas impressões, a sua sensação de escrever alguma coisa que pode somar na vida de uma pessoa, que pode impactar na vida de uma pessoa, que pode mudar a vida de uma pessoa. Você começou falando sobre essa incerteza na área da saúde, né, do momento que a gente está vivendo. Isso traz uma carga pesada ruim. Engraçado que na área da gestão, nós estamos vivendo de uma era agora da incerteza. E o sentimento, para quem é empreendedor, é o sentimento ao contrário, é o sentimento bom. É o sentimento de que quem já percebeu que não estamos mais na era da estabilidade, a estabilidade ela não existe mais, que agora a era exponencial é a era da incerteza, da mudança constante. O empreendedor que é empreendedor está vendo isso aí com ótimos olhos, porque desafios fazem parte do empreendedorismo. Então, na hora que você depara com a incerteza, com a mudança constante, isso é um desafio gostoso. Essa incerteza é boa. E foi o que nos motivou a escrever exatamente esse book, porque o médico, como autônomo, ele está no meio desse furacão e tem que saber que a partir de hoje ele tem que mudar. E ele tem que aprender com a mudança. Ele tem que desaprender muita coisa e aprender coisas novas. E vão ser assim por muito tempo. Essa ideia antiga de que a empresa, como você vê a sua empresa daqui a 5 anos? Acabou. Não dá mais para fazer, 5 anos já é muito. 5 anos já é muito longe. Então você tem que começar a fazer planejamentos estratégicos a curto prazo. Nesse momento de sobrevivência. Sobreviver e buscar se reinventar. E o se reinventar ele vai ser todo dia, toda semana, todo mês. Porque com tanta concorrência no mercado, o digital dando voz, dando espaço para todo mundo poder
gerir o seu empreendimento e crescer. O empreendedorismo, né, aprender gestão, aprender sobre cultura, aprender sobre técnicas e ferramentas de gestão vão ser essenciais para sobreviver e para se reinventar. Daqui a 10 anos, talvez as 10 maiores empresas do mundo não são mais as que a gente tem hoje, assim como aconteceu há 10 anos atrás. E se eu for usar a lei de Moore, talvez daqui a 2 anos, as 10 maiores empresas hoje não serão as 10 maiores empresas daqui a 2 anos. Então, assim, foi muito gratificante escrever esse e-book contigo, e também foi muito gratificante ter o endosso do Sandro, que é um grande... Para mim, ele é um mentor, né, uma pessoa que eu admiro. A gente precisa ter mentores na vida. A gente precisa ter mentores na vida. Então, pessoas com quem a gente tenha que seguir, que tenha que se espelhar, porque nos faz crescer mais. E o Sandro, com certeza, é um deles. E fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite de escrever o prefácio. E o e-book é isso. O e-book estou aqui para poder debater mais um pouquinho com ele, destrinchar. Mas não tem segredo, não. São 7 maneiras. Se o médico poder, ele ler isso aí e internalizar isso dentro dele e fazer disso um propósito de melhorar o seu trabalho, né, a sua profissão, tenho certeza que ele vai estar no caminho certo. É isso mesmo. E a gente vai falar muito do Sandro Magaldi, porque não tem como não falar do livro, falar das opções em que o médico tem, e uma delas, obviamente, algumas delas dizem respeito a você gerir uma empresa, e não tem como não falar de Sandro Magaldi, né? Uhum. Ele trouxe uma frase, foi através dele que eu conheci essa frase, que é de outro pensador sensacional também, o Alvin Toffler. Essa frase ela é do final dos anos 80, e ela diz o seguinte: o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, será aquele que não sabe aprender a desaprender para aprender novamente. Então a gente vive esse momento de disrupção muito forte, né? A gente vive o que, se a gente for, por exemplo, a filosofia pós-moderna, a filosofia contemporânea com Zygmunt Bauman, que ele traz um conceito de mundo líquido. Né, a gente tinha aí até os anos 70, os anos 80, um mundo sólido, onde as pessoas sabiam exatamente o que elas poderiam ser. Fazer uma faculdade, arrumar um emprego, enfim. Aí a gente entrou para o mundo líquido, onde o mundo se tornou dinâmico, né? O mundo se tornou dinâmico. A pessoa está hoje numa profissão, amanhã ela está em outra, daqui a pouco ela faz uma faculdade aos 50 anos de idade, muda radicalmente a vida dela. Um casamento já não funciona mais como há 50 anos atrás. A vida humana não funciona mais como há 50 anos atrás. E hoje de manhã, cara, vendo a live do Leandro Carnal, ele já traz um novo conceito, que nem é mundo líquido, mas é mundo gasoso, né, onde as coisas são mais dinâmicas ainda, as coisas elas fluem de uma forma absurda. Foi o que você falou, 10 anos atrás as empresas, elas tinham hoje não são mais as empresas de 10 anos atrás, e daqui 2 anos provavelmente não serão as empresas de hoje. Essa mudança dinâmica ela é muito forte. E esse e-book ele traz dentro dessa estrutura, né, do que é ser médico hoje, porque a gente precisa falar do hoje, a gente tem que falar do amanhã, mas a gente precisa viver o hoje. Dentro dessa estrutura de como funcionam as coisas hoje, jogando o jogo hoje, para ajudar o médico hoje, a gente trouxe esses 7 tópicos. E o primeiro deles, que ele é bastante interessante, que é muito gostoso de falar sobre, que eu acredito que você tem uma experiência muito grande, é o consultório. Como que o médico, no ano de 2020, pode se remunerar no consultório? Muito bom. O consultório, ele é visto, aí já é uma cultura, né? Uma cultura de quem vem formando nos últimos anos. Está mudando um pouco porque a insatisfação, talvez, de algumas pessoas, de professores, acabam levando alunos também sentirem que talvez não é um caminho adequado. Mas sempre teve o consultório, a alma do profissional, do médico, onde ali se faz uma medicina de qualidade, porque você, ali, muitas vezes, é onde vai aprender, é aprender com o seu paciente. Então ele pode fazer qualquer residência, especialização, curso e tal, mas é de frente com o paciente que você vai começar a aprender. Você vai de fato entender o que seriam as doenças, o tratamento, vai te motivar você a ir para casa estudar. Então é no consultório que muitas vezes você se transforma em médico. A questão é que por falta de gestão,
por essas mudanças que a gente comentou agora, de perfil dos nossos pacientes, do número de concorrentes, diretos ou indiretos, e até da parte econômica também, se viu um deterioramento dessa dinâmica de consultório, onde a percepção da maioria não, mas a percepção de muita gente é que você trabalha e não vê a cor do dinheiro. Seja por falta de capacitação de quem gere esse consultório, essa clínica, ou até mesmo de outros culpados que interferem, porque na área da saúde você tem aí muitos players, muitos atores nisso aí. E, por exemplo, uma queixa muito, mas muito comum é a remuneração por operadora de saúde. Então, você fica refém da operadora de saúde. E por isso que tantas empresas de marketing médico cresceram aí, vendendo a ideia de aumente sua carteira de pacientes particulares. Quando, na verdade, isso aí é só um sintoma da doença. Você não trata a doença fazendo um marketing para atrair pacientes particulares. Você tem que primeiro resolver o que está dentro de você, né? Que é um autoconhecimento, uma autogestão, a gestão do seu consultório. Você precisa aprender essas ferramentas de gestão. Então, no consultório, realmente, muitos dos meus colegas fizeram dele o seu meio de vida principal. E agora, com a pandemia, ele se descobriu refém e descobriu que não pode depender somente de uma modalidade de receita. E é a tônica do livro, né? A gente não deixar por conta de uma modalidade de receita somente. É preciso diversificar. Então, quando fala do consultório, que é um sinal, assim, quase, a gente fala de patognomônico, né? Na medicina, é típico dele, né? É plantão, é consultório, é tipo do médico. Tudo bem, você pode continuar fazendo seu consultório. Eu, particularmente, aprendo muito de gestão, estudo muito e pratico, né? Estou aqui com você, debatendo um pouco de gestão para médico, mas eu tenho meu consultório, está lá direitinho, tal dia, tal hora, isso não vou deixar de ser como cardiologista. Mas eu sei que isso tem que ser somente uma receita de outras que eu posso buscar ter como médico autônomo. Então é o consultório. E a segunda é o plantão. A gente sabe que tem especialidades que demandam plantão. Não tem nem consultório. Você pega anestesista, vive de plantão. Ele pode até fazer um consultório, que é consulta pré-anestésica, que é clínica da dor, ele pode buscar uma diversificação. Talvez trabalhar com alguns procedimentos ou exames, mas o principal dele é consultório. Tem plantonista de terapia intensiva, ele estudou para ser plantonista de CTI. Ele vai trabalhar, mas a chave é o seguinte, o principal que a gente tem que ter em mente é assim, você pode fazer o que você propôs a fazer na sua especialidade quando você optou. Eu optei por cardiologista, eu adoro consultório e dou meu plantão também. Eu também gosto um pouco de plantão, não tanto quanto consultório, mas eu sei que eu tenho que diversificar a receita. E essa pandemia só mostrou isso para mim. E mostrou para muito colega médico. Por isso que o e-book está fazendo tanto sentido para tanta gente. Então é preciso diversificar. E os dois primeiros são, sim, os que a gente sempre teve lugar comum, sempre teve esse costume de fazer como médico, que é plantão e consultório. Plantão e consultório é manter o status quo, digamos assim, né? Porque hoje você tem a opção, né? A gente, por exemplo, nesse livro aí traçou 7, mas como o mundo está gasoso, quem garante que daqui nos próximos 3 anos já não apareçam outras 15 modalidades para que o médico possa ser remunerado? O nosso primeiro Papo Médico, por exemplo, a gente falou sobre telemedicina, que já muda muita coisa, inclusive. Talvez a figura do consultório físico entre em xeque, eu não sei, ninguém sabe, ninguém pode dizer como é que vai ser de agora para o futuro. Uhum. Não, e é interessante, quando eu falo um pouco de gestão para alguns colegas médicos, eles falam assim, Bruno, eu não sei, eu só sei ser médico. Ou seja, o sinônimo de ser médico é simplesmente atender o paciente por si só, pronto, acabou. E onde que você atende o paciente? É em clínica e em consultório, só sei fazer isso. Pronto. Eu só aprendi a fazer isso, eu não sei ser outra coisa, a não ser médico que atende o paciente. Só. E isso precisa mudar, porque senão vai ficar para trás, vai se sentir insatisfeito, sua rentabilidade vai cair e por aí vai, porque o mundo mudou e a gente precisa mudar também.
Porque a vida, ela é esperta, ela costuma dar sinais, né? Ela costuma deixar muito claro. O problema é que a gente está tão concentrado no que a gente está fazendo, ou em manter o que a gente está fazendo, que a gente não percebe. Então, foi muito bom essa sua fala da questão do que mudou, do que tudo, porque realmente as coisas precisam andar para frente. E nessa caminhada, né, que a gente tem aí o plantão e a gente tem o consultório, a gente você pincelou com muita felicidade também a questão das startups, das health techs. Fala um pouquinho para a gente. Ela veio para ficar. Não tem como a saúde não estar desvinculada ao digital. Se você parar para pensar como paciente, como você, leigo, né, de outra área totalmente diferente, tem certeza que em algum momento você interagiu no digital com alguma health tech e às vezes nem percebeu. Né? A própria Apple tem aplicativos, o iOS acredito que também tenha, de saúde. Né? Você vê smarts, uns devices agora que até mesmo quem está correndo na rua faz a contabilidade, tem aplicativos que contabilizam passos, tem aplicativos que dão informações importantíssimas com relação à saúde da pessoa. E a saúde ela é vista hoje como uma das áreas mais promissoras, e tanto que grandes empresas de áreas tradicionais de outros setores já viram isso, porque a saúde traz consigo informações toda da pessoa. Então, Sr. Rômulo, se eu sei, no mínimo, alguns remédios que você toma, alguns dados de filho, de seu pai e tudo mais, eu já tenho muita informação para te oferecer, e de grandes produtos, e esses players eles já viram isso. A Apple já viu isso, a Walmart já viu isso, quem mais? Tem Samsung, essas grandes aí, Nokia, elas já viram isso, que a saúde traz grandes informações. E vendo o perfil do paciente, do cliente, que está totalmente digital, as startups na área da saúde cresceram assim absurdamente. Cada ano cresce mais de 200%. Nós temos incontáveis startups aí na área da saúde que buscam resolver problemas do dia a dia, buscam resolver as dores, que grande maioria das vezes está atrelada à saúde mesmo, né? De fato, seja uma doença orgânica, uma doença mental, seja promoção da saúde para evitar doenças mais sérias, seja para promover informação. Então, assim, tem Big Data, inteligência artificial, que são importantíssimos para a saúde, para o cuidado da saúde. Tanto o SUS quanto o privado, ele tendo informações de inteligência artificial, você consegue prover uma qualidade de assistência absurdamente melhor. Então, assim, quando a gente comenta no livro sobre as startups, é exatamente entrar nesse ecossistema, você pode ser tanto fundador, porque o médico, ele sabe a dor do paciente, ele sabe o que o paciente está queixando. Ele está na linha de frente do dia a dia, então ele sabe as queixas, ele sabe propor soluções para resolver os problemas, seja dele, da classe médica, dos colegas de outras profissões e do próprio paciente. Então, quando você traz um médico, alguém da profissão da área da saúde, como sócio investidor, sócio fundador, você agrega valor, você faz sentido muitas vezes no negócio. Então, assim, o médico ele precisa ver com carinho a possibilidade de você empreender nas health techs, porque isso aí vai crescer ainda mais. E esse momento de pandemia só mostrou isso pra gente. A gente está cada dia mais digital, cada dia mais... Porque o digital traz muita solução de forma rápida, escalável, acesso a muita gente. Então, assim, é democrático. Qualquer pessoa hoje, quase qualquer pessoa tem um smartphone hoje, independente da classe social. Então, você consegue atingir muita gente. E as health techs vieram para ficar, estão em crescimento exponencial. Então, o médico pode olhar com carinho a possibilidade de ser fundador, sócio investidor, investidor anjo, o que for. Porque ele tem uma grande... por ter um crescimento muitas vezes exponencial, você consegue de 1 ano, 2 anos para o outro, ter uma valorização, que é valuation, né? Absurdo de algumas ideias. Eu não sei, outro dia, acho que não sei se foi contigo ou alguma dessas lives que a gente está fazendo aí,
Mas a história da Zoom, né, desse aplicativo que a gente está usando ele agora, né, o ano passado não custava 700 milhões, hoje ele vale 40 bilhões. Tudo bem, não é da área da saúde, mas é um exemplo. Nós temos outros exemplos da área da saúde. Na área da saúde, o Gympass é o primeiro unicórnio da área da saúde no Brasil. Ou seja, é uma empresa que vale mais de 1 bilhão. E a da área da saúde tem a ver com smart fit, com os fitness, né, da vida. Então, sim, tem jeito. Agora, imagina essa pessoa que investiu lá atrás, né, nessas empresas agora, o tanto que ela teve de retorno com essa valorização. E vão ter muito mais. Então, é preciso o médico estar antenado a essa modalidade. Vai crescer muito. Foi importante você ter falado isso. Eu achei interessante, que inclusive eu quero até que você comente, porque eu sei que tem questões jurídicas que envolvem muito a questão do envolvimento do médico em negócios. Porque a saúde, ela não pode ser vista como um negócio, apesar de movimentar muito dinheiro, né? Do ponto de vista ético, quando vocês fazem um juramento, enfim. Mas foi bom você ter falado isso, porque muitos médicos, eles resistiram ao aprendizado nessas novas tecnologias e nessas coisas por simplesmente manter o status quo. E a gente fala muito disso aqui. Então, quando você traz a informação, você pode ser um investidor anjo, você pode ser o fundador, você pode ser, enfim, o investidor, você pode ser muita coisa dentro daquilo. E tem uma questão importante também, que é você, na visão de médico, pode contribuir para que você não precisa entender de tecnologia, mas você pode estar numa HealthTech contribuindo com toda a sua expertise médica. E outra coisa que eu percebo também no meio dos médicos, que é o que eu vou chegar na pergunta, é a seguinte: a área da saúde, ela é extremamente vasta, ela é gigantesca. E a gente percebe que muitos players de outros segmentos da área, por exemplo, como fisioterapeutas, nutricionistas, e principalmente nutricionistas, e profissionais educadores físicos, esse pessoal já foi para o digital há muito tempo e está ganhando muito dinheiro. E não é a questão de ganhar muito dinheiro, é ajudando muita gente. Eles estão honestamente, limpamente, jogando limpo, ganhando muito dinheiro e ajudando muita gente. O que você acha disso? Você acha que o médico realmente ele ficou com preguiça? O que foi que fez com que o médico retardasse tanto o processo para acordar para o digital assim? Na parte digital, tem que só fazer uma separação, porque a gente tem um código de ética médica com relação à publicidade. Então, o que pode ter acontecido em algum desses casos que você falou de outros profissionais é que existe uma menor restrição. No código de ética, eu concordo com quase totalidade do código de ética, se não totalidade, é que realmente tudo faz sentido, tá? Essa restrição faz muito sentido, porque a gente não pode ver a saúde de uma forma mercantilista mesmo, não. Mas se você fizer um trabalho com valores, com propósito, né, onde realmente coloca o paciente, que é o cliente, no centro das atenções e resolve uma dor para ele, é justo, é necessário que ele seja remunerado por isso. Mas é uma cultura antiga, talvez, da população médica, vai falar até que é de Brasil, a cultura do Brasil, de que o dinheiro, o lucro, muitas vezes, quando você lucra, é porque tem alguma coisa errada com isso aí. Né? Tem alguma coisa errada. Você é visto como... Mas isso tem uma questão religiosa, né? Por trás, você pega países que têm outra religião, talvez o protestante em outros lá, que visam o lucro como uma coisa de recompensa, né? E tudo, mas não vou entrar nesse mérito. Mas realmente o médico sempre viu o lucro e com medo de ser visto como mercenário, porque a própria população também o qualifica como mercenário quando ele ganha muito dinheiro e tal. Mas se você trabalha eticamente, com seus valores, um propósito bem definido, colocando o paciente no centro, onde o lucro vai vir consequência de um trabalho bem feito, um trabalho bem feito que faz sentido para muita gente, você merece ter lucro, você merece. Agora, por isso que é um pouco diferente quando se compara, talvez, com outros profissionais, porque tem essa rigidez na hora da publicidade médica. Mas na hora de investir em startups, em health techs, em ir pelo caminho de criar startup, né,
todo país evoluído já caminhou e caminha ainda mais, e é um crescimento gigantesco. O profissional médico aí não é interferência de nenhum conselho, de nenhuma associação, não. É falta de conhecimento dele mesmo, né? E eu tenho exemplos muito próximos aqui, muito próximos de mim, por mais que eu fale, poxa, pega esse livro um pouquinho de literatura, guarda ele um pouco, deixa eu te dar um pouco de livro de vida, né? Tem bons livros aí de psicologia, vá numa livraria, vai nos mais vendidos, você vai ver tantos livros bacanas de psicologia, de gestão, que vai ser bom para a sua vida, seja ela profissional ou vida pessoal. Mas você vê a resistência, muitas vezes, do médico, fala, não, eu quero ser excelente na minha área, eu quero... Aí fica ávido por leitura técnica, e passa e vai passando, quando foi ver, ele perdeu o tempo de poder ser um profissional melhor, continuando sendo médico. Isso que é importante, ele continua sendo médico. Então, mas aí ele vai ser um profissional melhor porque ele vai levar uma medicina melhor para a população. Então, assim, é muito mais por causa dele e não de outros. É uma questão de autoconhecimento e autocapacitação. Vamos ver agora, depois de tudo, e a gente, né, Romo, fazendo parte disso também, tentando promover essa educação pela Inmédica Brasil, se a gente consegue ajudar a transformar a saúde, transformando aqueles que estão além de frente, são os nossos colegas, os médicos. Então, eu acho que é isso, é mesmo de conhecer e entender a importância disso e seguir em frente. É porque, assim, como a minha área é marketing, e agora não se fala em outra coisa a não ser marketing digital, uma das funções que a gente tem, que a gente precisa entender, o lucro, ele nunca pode ser visto como um fim, ele tem que ser encarado como uma consequência. E isso agora, no 4.0, na medicina 4.0, na gestão 4.0, no marketing 4.0, isso faz tanto sentido que, por exemplo, a orientação, a bola da vez é você gerar conteúdo de valor, alguma coisa que soma para a pessoa, e aquilo ser oferecido de graça. E de vez em quando você vender alguma coisa. Quando você faz esse caminho nessa ordem, você gera muito valor para a pessoa, e quando for vender, a pessoa automaticamente, depois de tanto conteúdo gratuito, ela compra de você. Sacou? Não é você fazer, já botar para vender e a pessoa comprar, porque nada mais é do que o processo antigo. Então, realmente, o valor vem primeiro. E, na verdade, o cliente vem primeiro e o valor vem em segundo. Depois que vem as outras coisas. E é bacana passar por esse processo do 4.0 em diversos segmentos, porque é assim que funciona. É de lá para cá. É sempre de lá para cá. A decisão é do cliente. Muito bom essa colocação. Continuando aqui o livro, eu vou pular o próximo tópico, que eu vou deixar por último, que ele é o mais bacana de todos. E, inclusive, agora olhando o livro, acho que eu deveria ter ficado por último também, porque, né? Enfim, a gente vai falar sobre gestão médica pública e privada. Como é que funciona esse processo? Porque realmente tem muito médico que não faz ideia, que como ele só está preocupado em se transformar em um técnico melhor, ele não faz ideia de como fazer parte de um processo de ser um gestor público, de ser um gestor privado, de ser um gestor em si, né? Como é que funciona isso? É interessante que o médico ele já ocupa uma posição de liderança. Já ocupa, porque como as decisões são de caráter técnico, então ele que define qual é o tratamento, define qual é o exame que vai ser feito, se o paciente tem alta hospitalar ou não, se ele pode alimentar no dia ou não. Ó, pra você ver, ele tem um poder muito grande no dia a dia de um hospital, por exemplo. Ele vai falar se o paciente pode comer ou não. Ele está tirando do paciente o direito que ele tem de comer, né? E isso é um poder muito grande. Então ele já tem um cargo de liderança. Historicamente, o que eu vim vendo ao longo do tempo, desse curto tempo que eu tenho, mas o suficiente para aprender, tempo de medicina mesmo, até na época da faculdade também a gente faz estágio, vai acompanhando, a área da saúde, os hospitais, clínicas, o que for, principalmente os hospitais, eles eram comandados por pessoas técnicas, mas de outras áreas. Então você tem aí administrador, economista e tudo, onde se via muito mais
redução de custo, otimização de receita, do que focar no cliente mesmo, onde traz o valor. Hoje é a medicina baseada em valor. E o valor que eu falo não é valor. É valor mesmo para esse. Então, assim, se você perguntar para um administrador de antes o que é importante para ele no hospital, ele vai falar redução de custo, otimização de receita, risco de judicialização, e dados de tempo de internação, número de leitos, custo por cada coisa. Se você perguntar hoje, talvez, para um gestor atualizado, médico, que o que a gente veio aí de uma segunda etapa para cá é médico assumindo as funções de direção, porque ele sabia que ele tinha essa liderança. O problema é que ele não tinha capacitação. Ele pegava isso lá e ficava batendo cabeça. Então, muitas vezes, ele voltava a ter lá na sua direção, no seu cargo, atitudes que ele era contrário, que ele batia de frente, né? Mas ele começou a copiar o administrador antigo, que só começou a pensar como administrador, e não começou a pensar como gestor médico. E a partir do ponto que ele começou a fazer alguns cursos de gestão, teve um boom, né, de MBA de gestão na área da saúde, teve um crescimento enorme. Aí ele começou a entender que o cliente, que é o paciente, que é o foco, que é ele que vai mostrar para a gente o que é valor para ele. Então, assim, pesquisas já mostraram, e é muito interessante isso, depois a gente pode disponibilizar lá no blog da Imetic Brasil e tudo mais, e no perfil também, pesquisas mostrando assim, o que é valor para um gestor, não médico, administrador e tudo, até mesmo médico, desses mais antigos. O que é valor para ele? Aí ele vai falar coisas técnicas, né? O valor é ele não ter escara, não ter uma pneumonia, não pegar uma pneumonia do hospital, ele fazer um tratamento mais rápido possível, ele ficar menos tempo no hospital, não ter complicação, são os indicadores. Quando você pergunta para o paciente o que é valor para ele vai falar assim, aliviar minha dor, eu alimentar, eu ser acolhido, me olhar nos olhos. Quando eu tiver uma queixa, alguém vir aqui me escutar, não achar que eu estou sendo um paciente chato, é o que a gente mais escuta. A gente mais escuta assim, de colegas assim, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, esse paciente é chato. Esse paciente não é chato, ele só não foi escutado. Ninguém escutou ele. Ninguém escutou o que é valor para ele. O que é valor para ele não é valor para você. Então, assim, quando você busca uma gestão, e o médico busca se especializar em gestão, ele vai ter agora nas cadeiras de MBA experiência do cliente, que não tinha antes. Vai ver muita coisa que ele não via, porque ele não olhava o paciente como cliente. Não olhava esse paciente como alguém que merece toda a atenção. O foco é nele, é ele. O que é valor para ele? Então, assim, hoje você vê uma mudança geral assim, nos hospitais que adotaram essa experiência de visão. Hospital do Amor, né, o próprio Einstein. O Hospital do Amor, para mim, é talvez a maior referência, em que todas as ações são voltadas no paciente. Coloca o paciente e pergunta o que é valor para você, o que é importante para você. Ele vai falar coisas que você nem imagina. E assim, que você pensava que era outra coisa. Então, gestão é isso. Gestão é uma modalidade interessante, porque o médico já tem essa liderança. Ele pode trabalhar com gestão das mais variadas formas e ser remunerado para isso. Então, você tem cargos em associações, cargos em cooperativas, cargo no hospital, cargo na clínica, numa grande clínica, onde você é remunerado por ser coordenador de algo lá. Lembrando de um dado importante, que a diretoria técnica e tudo, assim como diretoria clínica, requer responsabilidade. A pessoa não pode ir simplesmente achando que eu vou aceitar esse cargo porque eu vou ganhar X reais e nossa, esse valor, eu nem quero ir lá, eu só quero... Não, você tem uma responsabilidade. E daí a importância também no curso de MBA de gestão, ou curso de gestão, não precisa ser MBA, dele ter noções de aspectos jurídicos da saúde, aspectos de direito médico. Ele vai entender o que é responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. Ele vai entender que o paciente é hipossuficiente, que o ônus da prova é o contrário, porque na saúde é consumidor,
está no Código de Defesa do Consumidor, não um código da saúde próprio. Tem muita coisa que ele vai ter que aprender, mas é necessário que ele aprenda. Inclusive, isso é muito bom para o médico, em algum momento na vida, pegar um cargo de coordenação para ele ver o tanto que é importante. E, inclusive, lembrando do que eu te falei de experiência do cliente, novas matérias vão surgindo nos MBAs de agora. Liderança, aulas de liderança, aulas de alta performance, isso não tinha antes. Hoje, assim, aprender, ter curso de liderança é essencial, porque você leva para o seu consultório, leva para a sua clínica, leva para a sua casa, leva para a sua vida. Então, assim, gestão, seja ela pública ou privada, é uma excelente oportunidade para diversificação de receita. Sensacional. Inclusive, eu estou anotando aqui, no final a gente vai fazer alguns comentários sobre algumas coisas que você anda falando, para a gente dar uma pincelada boa para o pessoal entender bastante. Aí você colocou também aqui um ponto legal, que é o concurso. O concurso ele tem uma peculiaridade, né? E bem diferente de qualquer outra coisa dentro da carreira médica. Que concurso, você se torna um funcionário público como qualquer outro. Você passa no concurso, tem horário cumprido e tem seu dinheiro no final do mês. Essa estabilidade é interessante, Bruno? Eu até peguei aqui para ver o tamanho que eu coloquei de concurso no texto, junto contigo, que eu acho que propositalmente, no meu coração, o concurso é dali acho que é por mim, né? Que não é muito do meu perfil ser funcionário, assim. O concurso é basicamente isso, é buscar a estabilidade. Não há problema nenhum. Se tivesse uma linha reta, numa ponta a gente teria o empreendedor e na outra ponta a gente teria o concurseiro, né? Não há problema nenhum, mal nenhum em buscar estabilidade. Eu só acho que nos novos tempos a gente tem que aprender a conviver com a instabilidade, e um dos soft skills, né, uma das competências que as pessoas, principalmente o profissional autônomo, tem que ter a partir de hoje é adaptabilidade. Então você adaptar às constantes mudanças. E aí vem resiliência, aí vem tantas outras palavras bacanas, adjetivos legais que a gente precisa ter. Então o concurso ele pode ser interessante, principalmente para quem não tem essa visão de empreendedorismo de um modo geral. Ele pode diversificar receita, ele pode ser coordenador de algo, e ele pode também ter um concurso que demanda ele boa parte da manhã de vários dias. Se é isso que ele busca como estabilidade, ótimo, eu acho que tem que diversificar. Talvez você pode ter o que te dá estabilidade. Tem um framework de inovação, eu acabei de lembrar aqui, que é basicamente o seguinte: 70% do seu tempo você vai disponibilizar para o seu ganha-pão, para aqueles das coisas do seu dia a dia. 20% é para buscar inovação, né? Tentar resolver problemas, aí entra muito o empreendedorismo, né? E 10% para aquela loucura, né? Para aquela loucura, aquela disruptiva, aquela ideia que você teve, aí, mas o problema é quando você tem uma ideia e não age. Aí, no passado 6 meses, alguém teve uma ideia e você fala assim: poxa, eu tive essa ideia. Mas a ideia sem ação não é nada, fica tudo na sua cabeça. Então, desses 10% é daquelas ideias disruptivas. E chegou e falou: nossa, como eu não pensei nisso? Será que dá para fazer? Vai lá e faz. Tentativa e erro. Não deu certo, não deu certo. Casos, tem um monte de tentativa e erro. E faz parte, porque o erro nos faz crescer também, e compartilhar o erro com outra pessoa é bom, que você traz aí conhecimento todo para esse universo aí de empreendedorismo. Mas o concurso realmente pode ser interessante, e até nós comentamos, né, que a mulher busca muito isso também. A mulher tem a particularidade, não é ser machista, hipócrita, nada disso não. Tem a particularidade da gravidez. Então, imagina aí, são 9 meses, né? São 9 meses de gestação, você tem um tempo que você ainda consegue trabalhar, depois você tem mais um tempo de licença maternidade. Então, assim, faz todo sentido, sim, ter um concurso, e eu falo isso, inclusive, aqui em casa, né? A minha esposa teve o filho, e o que ajudou muito ela poder contribuir na receita, que aqui em casa é receita compartilhada, dividida, foi que ela tinha um trabalho de concurso, né? Então ela recebeu durante esse tempo. O consultório não recebeu nada, boa parte do plantão ela não pôde fazer, não pôde fazer por completo depois de um tempo, mas esse dinheiro ajudou, lógico, né? Ajudou e muito. Então, se faz sentido, sim. Só não pode, eu não vejo necessidade de transformar, você fazer 1, 2, 3 concursos.
Eu acho que assim, mas tem gente que essa é a beleza da vida, né? Somos diferentes e tem para tudo quanto é jeito. Então, assim, esse book vai muito nessa linha também, de poder ser democrático. É bacana porque tem pessoas que realmente brilham os olhos de falar disso. E se ela se forma em medicina, às vezes ela acha que não é uma possibilidade, mas é sim. Né? Exército aí, contrata polícia, enfim, vários órgãos públicos contratam, o INSS, vários órgãos públicos têm concursos aí que remuneram bem o médico. E dá essa estabilidade que para a pessoa é um valor que ela precisa. Agora tem um ponto também, que você falou de consultório e você falou também de plantão, que são os mais comuns, mas se a gente fosse eleger um terceiro ali, uma medalha de bronze nesse pódio dos mais utilizados como fonte de recurso para o médico, é a educação médica. A gente tem bastante médico professor, né? Talvez seja até por questão de demanda, que as faculdades precisam de professores para formar novos médicos. E que esses médicos sejam médicos, nada mais óbvio. Você também colocaria numa medalha de bronze aí, na terceira modalidade, como o professor médico? Eu não sei qual que eu gosto mais, viu? Desses 7 filhos aí, quem que eu mais gosto? É empreendedorismo e educação médica. E com essa explosão de lives que as pessoas produzem conteúdo, muitos informando sobre Covid, ótimo, para a população leiga, né? Tem colegas cardiologistas que fizeram várias lives da relação Covid com paciente cardiológico, tem uma relação muito direta, muito direta. Isso é muito bom, e eu fico pensando, poxa, com tanta gente se despertando aí, esse conhecimento ele precisa ser reconhecido, inclusive financeiramente. Você tem a opção de vender o seu conhecimento. O que a gente está fazendo aqui, o que eu estou fazendo particularmente por ser o médico dessa conversa, ser o único médico, é exercer exatamente isso. Nós estamos fazendo esse bate-papo, nós temos a proposta da Imédica Brasil de fornecer ainda mais conteúdo, inclusive conteúdo pago, né? Exatamente por quê? Porque esse conhecimento ele merece ser compartilhado, mas assim, ele merece ser reconhecido e dar para o médico. O médico tem essa possibilidade de vender seu conhecimento. E assim, tanto para o colega médico, quanto para o usuário final, o cliente. Assim, nada impede, não, assim, existe essa possibilidade, ele tem que entender que informação, conhecimento, ele é muito poderoso. O médico estuda muito a sua formação técnica e continua estudando, porque pelo menos essa era a informação, estou achando que já está defasada, a cada 10 anos, 50% que a gente estudou, não utilizamos mais. Então, assim, eu acho que nós, pela lei de Moore, que na área de informática é 18 meses, que muda muito, que cresce, né, que dobra, eu acho que na área de medicina já vão ter que rever isso, não é mais 10 anos, não. No mínimo 5, 4 anos, o que a gente estudou lá atrás, mais de 50% já não faz mais sentido, porque houve mudança, houve novos conhecimentos, novos estudos. Minha área, por exemplo, de cardiologia, é a área que mais produz artigo científico, mais produz estudos de medicamentos e tudo mais. É uma área que envolve muita doença e tal. Mas o médico, ele pode sim, pode. E eu acho que isso vai crescer. Talvez a área que mais vai crescer nos próximos anos é a educação médica, a educação continuada. Porque dá para perceber isso com os outros colegas autônomos, né? Agora também na sua área, né, Romulo? Além de marketing, você tem uma formação de músico de coração, você sabe muito bem. O marketing sempre foi assim autônomo, né? Sempre foi para frente, assim, eu vejo dessa forma. O cara faz marketing, já quer montar aí sua empresa de marketing digital, já quer jogar, já quer trabalhar, já quer... Legal. Então, assim, aí, olha o advogado agora, porque, assim, o advogado ele é muito próximo da gente. E ele pode ter essa oportunidade das chamadas... das techs da vida para os advogados. É bem legal também. Então, assim, a gente precisa se reinventar. E outra, o autônomo, ele tem essa possibilidade de fazer algo artesanal, algo muito pessoal. E o médico tem isso, ele tem muito conhecimento, ele pode passar esse conhecimento e ele pode receber por esse conhecimento.
Eu sou cardiologista, eu posso dar um curso de eletro se eu quiser, eu posso dar um curso sobre hipertensão, um curso sobre diabetes, eu posso receber por isso. Eu tenho esse direito e não fere o código de ética. Não fere o código de ética. E a gente pode fazer disso uma receita adicional dentre todas as outras que eu acabei de falar aqui, para gerar uma estabilidade. E o médico ele tem que entender, e aí a gente sempre está falando sobre isso, a questão do empreendedorismo, né, como uma forma de trazer para ele ganhos sem precisar trabalhar muito. Vai chegar um momento que ele vai trabalhar muito menos que ele trabalhava antes, ganhando muito mais, porque ele diversificou. E ele pode ter a oportunidade de pegar um final de semana, ir para um sítio, para uma fazenda, ir para um clube, fazer um mês de férias. Eu quero fazer uma pesquisa, saber quantos médicos tiram um mês de férias. Eu ainda vou fazer, porque não é possível. Se você ficar um mês sem trabalhar, você vai ganhar com o quê, meu filho? Você vai ganhar dinheiro aonde? Se ficar um mês sem trabalhar. É verdade. Um mês sem consultório. Tirando o concursado aí, né? Realmente. Tirando o concursado, é uma vantagem concursada aí. Não é só para a gestante, não. Mas, assim, você ter a oportunidade de falar assim, eu vou te fazer uma revelação. Acho que isso aí são momentos importantes de fazer a revelação. Me perguntam muito qual que é o seu propósito de vida. Eu cheguei a falar isso com você ou não? Não. Né? Qual que é o seu propósito de vida, Bruno? Qual que é o seu critério de sucesso? Como você vislumbra lá na frente? Qual que é o seu propósito de trabalho? Aí, tem gente que talvez fale em valores. Tem gente que imagina casa, imagina tantos apartamentos, né? Quer viver de renda no futuro para poder ter uma casa na praia e tal. Eu vejo momentos. Isso eu nunca falei para ninguém, não. Eu vejo momentos. Então, assim, quando você pergunta qual que é o seu propósito de trabalho, qual que é o seu critério de sucesso, qual que é o que você busca? Eu busco diversificar minhas receitas. Para chegar a um ponto, eu falo assim, hoje eu vou brincar com a minha filha. Hoje eu vou levar ela na escola. Hoje eu vou ensinar para ela as coisas da escola. Hoje eu vou pegar ela e ir lá passear em algum lugar. Hoje ela fala assim, pai, me ensina alguma coisa? Eu vou lá, sento com ela e ensino. Pai, faz isso? Faço isso. Vou lá na escola, não sei se ela vai querer fazer balé, tocar violão ou jogar futebol, não sei. Ela gosta de uma bola, talvez ela vai ser jogador de futebol. Então, assim, aí você me pergunta assim, o que você quer? Eu quero simplesmente participar de tudo isso. Como é que eu vou participar de tudo isso, dando plantão a rodo, me matando no consultório? Como é que é? Quantas horas o plantão mesmo? Aquelas 120 horas, né, cara? Que a gente pesquisou. Muita coisa. Tem gente que ultrapassa 120 horas de plantão. Como que você consegue brincar com a sua filha? Como que você consegue ter um lazer? Como que você consegue praticar um esporte? Como você consegue acordar de manhã, fazer uma caminhada? Como você consegue ler um livro? Como você consegue fazer coisas básicas na vida que te dão prazer? Por isso que tem tanto médico insatisfeito. Eles não conseguem fazer o que ele sempre quis fazer. Então, além desses momentos aí com a minha filha que eu citei, outros momentos são, acabei de falar. Ter um lazer. Faz tempo que eu não faço uma atividade física. Ler livro que eu gosto na hora que eu quiser. Outro dia eu vi uma entrevista com o Roberto Justo, muito bacana, que ele se dá o direito. Ele chegou a um ponto que ele se dá o direito de simplesmente fazer tanto na semana, tantos dias ele faz massagem, ele se dá o direito de aceitar ou não uma entrevista, ele se dá o direito de numa reunião participar ou não, ele se dá o direito. Eu quero me dar o direito de fazer o que eu quero, né? E agora eu trago um lado familiar, não quero perder nenhum desses momentos com a minha família. E eu vou fazer tudo isso, sabe o quê? E o dinheiro entrando na minha conta. Porque eu diversifiquei receita. Eu não estou me matando de trabalhar para poder gerar a receita que eu quero. Então, assim, eu não li ainda, mas eu já vou, quem estiver assistindo agora, procurem ler esse livro, porque a síntese dele, o que ele oferece no livro, né, que ele fala que ele escreveu, é o que eu penso. A riqueza da vida simples, não é isso? Do Gustavo Cerbasi. Acho que é esse que é o texto.
É isso mesmo, a riqueza da vida simples, eu acho que é isso. Depois, se você tiver um tempo de olhar isso, me fala. Mas assim, é isso, é a vida simples. É você poder fazer tudo isso, mas você se planejou para chegar a esse momento. E o que muitos médicos não fazem é planejamento. E é isso que eu estou buscando, e é por isso que eu estou aqui contigo. Nós estamos aqui fazendo esse bate-papo bacana, porque a gente está construindo algo. E você está me ajudando a construir algo. Nós estamos construindo algo juntos. E esse algo lá no futuro, a recompensa, o lucro, né? O lucro é isso que eu te falei. O lucro, para mim, não vai ser o valor do dinheiro. Vai ser isso tudo que eu acabei de falar. Todos esses momentos com a minha filha, poder fazer tudo isso com a minha filha e ainda poder ter lazer, poder ter leitura, poder ter tudo isso e ainda receber por isso. E se fizer sentido para muita gente, tudo isso que eu estou fazendo dos meus negócios, o lucro vai vir. Lucro, esse lucro. Porque o outro lucro já não tem preço, tudo isso. É isso mesmo, o nome do livro é A Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Cerbasi. Tem ele... Eu ainda vou ler, mas só pelo texto e só pelo propósito do que ele se propôs a escrever, eu concordo em gênero, número e grau. Muito bacana. É um livro bem recente, vai fazer um ano agora, dia 6 de maio, foi lançado, 6 de maio de 2019. E provavelmente vai ter um resumo cast sobre ele, que é um podcast que eu vejo. Já tem. Já tem, né? Pois é, um Já livro tem. excelente, parece. Então eu vou acompanhar. Agora a gente deixou por último, você já falou bastante coisa, inclusive do cunho de valor, né? Que é o empreendedorismo. O empreendedorismo, eu acho que ninguém resumiu melhor empreender do que Flávio Augusto da Silva. Aquele que todo mundo conhece, aquele bilionário que tem um time de futebol lá nos Estados Unidos, que é dono da rede WhatsApp de escola de inglês, aquele cara que morava no bairro Jabur e era da quebrada e se tornou bilionário, com B, né? Ele fala que ele resume empreender de uma forma sucinta, direta e dinâmica. Empreender é vender, ponto. Simples assim. E o que ele quer dizer com isso, antes de eu passar a palavra para você? Que primeiro, a gente precisa entender que dinheiro não é valor. Não. Segundo, a gente precisa entender que todos nós somos vendedores. Dito essas duas frases, em terceiro, a gente consegue sucesso em nossos empreendimentos a partir do momento em que a gente vende valores e não dinheiro, né? Então, eu acho que o médico que trabalha com simplesmente a coisa mais importante que nós temos, que é a nossa vida, né? E talvez alguém possa colocar o tempo aí no patamar das coisas mais importantes que a gente tem, que é a nossa saúde e nosso tempo. Mas o médico, ele tem um papel muito importante nesse processo. E empreender, como você falou, que é importante diversificar receitas, ele é justamente você mexer nessas peças do tabuleiro, né? A partir do momento em que você diversifica a sua receita, você está trabalhando uma ferramenta de gestão muito forte e entra no empreendedorismo. Você é um gestor de um hospital, você tem seu consultório e você tem uma health tech, você é um empreendedor, mesmo sem saber que você é um empreendedor. A partir do momento que você está trabalhando com negócio, você é empreendedor. Então, primeiro, você se formou em medicina, mesmo você precisa ir para a história um pouquinho. E depois que veio o empreendedorismo, você não tem um histórico de empreendedorismo na família, pelo que eu bem sei, pelo que eu bem te conheço. Seu pai também era médico, sua mãe professora, e enfim. Como é que foi esse empreendedorismo assim para você? Talvez minha mãe, quando assistir aqui, vai discordar de mim quando eu falar que, por exemplo, meu pai não era empreendedor, porque ele além de ter o consultório, ele montou uma clínica. Mas, assim, empreender não necessariamente é montar um negócio. Para mim, empreender, primeiro começa pelo estado de espírito. Empreender é você ter uma inquietude em que você vê um problema, busca uma solução e oferece a solução para o seu cliente e tal, e busca validar e tudo. É buscar fazer acontecer. É não ter essa ideia, é pegar essa ideia e agir. Empreender é um estado de espírito. É simplesmente a inquietude de não ficar parado, é sair do status quo. Ele já é automaticamente uma antítese do status quo, né? É movimento, o status quo está parado, o empreender é movimento, é já agir.
nunca ficar parado. Então, assim, empreender, para mim, é nesse sentido. Então, não tive. Se eu pensar dessa forma, eu não tive uma referência, não tive referência, não. Se eu fosse buscar alguma referência, talvez a minha mãe, quando meu pai faleceu, ela teve que ter 3 empregos para pagar minha faculdade. Ela saiu da inércia, agiu para fazer acontecer e resolver um problema que era a minha dor, de não ter dinheiro para terminar a faculdade. Então ela é empreendedora e ela nem sabe. Mas assim, no sentido de empreendedorismo, e interessante que ao colocar por último empreendedorismo na nossa conversa, vai ser mais fácil agora, porque empreendedorismo é fazer tudo isso. É simplesmente pegar todas essas informações que estão na sua cabeça e falar assim, não vai ficar só na minha cabeça, vou agir com eles, vou colocar em prática. E isso é empreender. E sobre vendas, acho que foi ontem, mais uma vez falando do Sandro Magaldi, assisti uma live dele, em que ele fala de vendas e eu entendi o porquê que até então vendas não está na nossa grade curricular de todos os cursos, não só da medicina, mas do direito, da administração, próprio marketing, talvez menos, porque existe o funil de vendas digital, mas vendas não está, porque até então não tinha esse mercado competitivo. Você não tinha essa obrigatoriedade de entender como se vende, porque era menos competitivo, menos complexo, talvez. Então, era assim, não falar de vendas era muito fácil. Hoje tem que falar de vendas devido a esse mercado competitivo que a gente está em qualquer segmento, seja da área da saúde ou não. E o interessante é que vendas a gente faz o tempo todo. Nós estamos aqui, Rômulo, vendendo. Eu estou te vendendo uma ideia, você está concordando. Né? Você está concordando ou não está concordando, mas eu estou te passando informação, estou te vendendo uma ideia. E você vai falar assim, comprei a ideia, né, no sentido figurado. E a gente está sempre vendendo. Voltando então para o médico, poxa, ele está vendendo o tempo todo. A partir do ponto que ele se expõe por necessidade na rede social não, tá? Você se expõe ao ter um site, por exemplo, para as pessoas te acharem, você está vendendo a sua imagem, você está vendendo o conceito seu de passar as informações que tem no site, então você vai ter lá matérias de blog, de vídeo e tudo, você vai estar vendendo algo. A partir do ponto que ele entra, a partir do ponto que ele liga, a secretária atende, a secretária está vendendo. Não é só, a venda não acontece somente quando ocorre a troca de valores, né, o pagamento. Até no momento, na hora que eu estou passando um remédio para um paciente, eu tenho que vender para a ideia que ele precisa comprar esse remédio. E como é que eu faço isso? Simplesmente falando para ele dos benefícios que tem para você comprar o remédio. O que é isso? É venda. A partir do ponto que eu passo para ele os benefícios, convenço a ele a poder comprar o remédio, eu estou vendendo a ideia de comprar. E isso a gente não tem na faculdade. Não tem. Nunca tive na faculdade uma audiência, um engajamento em conversão, uma necessidade, os funis, né? Necessidade, informação, alternativa e venda. Então a gente nunca conseguiu ver o nosso negócio como um negócio de verdade. Por isso que chegamos a esse ponto de ter a área da saúde, tantas pessoas na linha de frente, médico, fisioterapeuta, nutricionista e tal, insatisfeitos, principalmente os médicos, insatisfeitos no seu mercado de trabalho, porque não sabe nem vender o próprio peixe, não sabe nem vender o próprio serviço, não tem a consciência de que o seu negócio é um negócio, o seu serviço é um negócio, o seu serviço é uma consulta, é um produto. Então, quando alguém te pergunta, doutor Rômulo, quanto que é essa consulta? Você fica roxo, vermelho, não consegue falar, porque ele acha que é feio falar o valor de uma consulta. Mas, assim, a sua consulta tem um preço, porque ele tem um valor. Consultar com o doutor Rômulo traz grandes benefícios para mim. O doutor Rômulo é sensacional, então a consulta dele não tem preço, não é isso? Então, assim,
E o médico nunca teve essa formação. E agora está necessitando correr atrás disso tudo. Então, cara, eu acho que eu respondi que empreender... Não, eu te falo mais, empreender mostrou-se agora, nesse momento de pandemia. Temos até uma publicação no nosso perfil da Imetic Brasil, que é Economia Gardening, em que isso tem há muito tempo, né? Só veio confirmar que o empreendedorismo é a chave para a reconstrução de tudo. Então, assim, grandes startups, grandes empreendimentos estão vindo agora na era pós-Covid para poder solucionar grandes problemas que a gente tinha até então. Ninguém parou para poder raciocinar, entender, ter uma ideia e botar essa ideia em prática. Automação, robôs, tecnologia, é tanta coisa, né? Inteligência artificial, tem profissões que vão sumir, mas assim, vão sumir porque vai robotizar, vai ganhar eficiência, vai ganhar agilidade e tudo mais, porque não são essencial, não trazem valor. Ó, pra você ver, tem profissões que não trazem valor para o paciente, para o cliente, né? Falando de um modo geral, elas vão sumir. Agora, outras que estão atrás, escondidinhas, que tentam oferecer serviço que traz valor para o cliente, elas vão aparecer, elas vão surgir, fruto dessa digitalização, fruto desse digital, desse tecnológico. Então, assim, empreender, para quem é autônomo, não vai ser mais uma opção, vai ter que ser uma necessidade. Eu não sei como as pessoas ainda não viram, mas se depender de mim, eu vou tentar mostrar isso para elas. Ter essa visão. Que a chave é essa, né? Eu ver o que ninguém está vendo. Olhar para lá e ver além. E ver o que ninguém está vendo. E é isso que eu estou vendo. A gente precisa aprender a empreender logo. É verdade. Muito bacana. Bom, Bruno, eu acho que ficou muito claro para as pessoas o conteúdo do e-book. Eu espero que a gente tenha despertado nelas o interesse, né, de ir lá, entrar no site da Imetic, fazer o download desse e-book. Nós vamos deixar aqui o link para que você possa baixar seu e-book, porque além disso a gente tem dois outros bônus lá que eu não vou contar, que vai ficar aqui de segredo para que você vá lá, baixe o e-book e fique sabendo quais são esses bônus. Eu posso dizer que um deles é uma dica, né, de financeira, e o outro é uma ferramenta de gestão muito bacana. Então, você baixa seu e-book, fique sabendo dessas coisas. E o que eu destaquei aqui em toda a sua fala foram algumas frases de efeito que eu acho que elas podem significar alguma coisa de mais valor para as pessoas. A primeira é a seguinte: é no consultório onde o acadêmico se transforma em médico. Eu achei sensacional essa frase, muito profunda. Então, você acadêmico que está em dúvida se monta um consultório ou não, segundo o Dr. Bruno, é lá que o bicho pega, né? Outra frase que eu achei interessantíssima: no digital, o cliente / paciente é o centro das atenções. Na verdade, isso também é no offline, mas no digital isso não tem escolha. Você não é o centro das atenções em momento algum. É o cliente, ponto. Né? É assim que funciona. Isso porque se não trouxer valor, ele vai ser descartado muito facilmente. Exatamente. Então, não adianta, o empreendimento digital, ele vai selecionar o que é valor mesmo. Assim, se um serviço ele deu um sucesso, é porque trouxe realmente valor para o cliente. Porque o cliente vai chegar um momento e falar assim: não, mas isso não quero, passa para o outro. Mas isso não quero. Não, isso aqui faz sentido para mim, eu quero. A gente tem grandes players, grandes escritores do offline que não tiveram sucesso no online, justamente porque não entendeu essa mentalidade de que o valor, quem tem é o centro das atenções ao cliente. Mas, enfim, isso aí já é um problema dele, né? A gente já entendeu que o cliente / paciente vem em primeiro lugar. Um outro insight que eu tive aqui, que eu anotei, é você falando do médico, quando a gente estava falando de gestão na área pública e na privada. Você fala assim: é bom para ele pegar um cargo e entender esse espírito de liderança que tem dentro dele. Eu achei sensacional, porque muitas vezes a gente entra no jogo através de um desafio, de uma
uma ruptura, né? Aí de repente isso aparece pro cara e ele desperta o leão que tem dentro dele. Eu achei importantíssimo. E para encerrar, que agora a gente está falando de empreendedorismo, que é uma frase que essa vai para a parede. Empreendedorismo é a antítese do status quo. Então, se você tem alguma mentalidade conservadora, dos seus costumes, tudo bem, mas da sua forma de lidar com negócios, você saiba que essa visão está totalmente comprometida. A gente vive uma questão de mundo, segundo o Leandro Carnal trouxe super nova, de mundo gasoso. As coisas elas andam muito rápido e como o Bruno já adiantou aqui, na medicina de cada 10 anos metade já não serve. A gente já tem uma ideia de que provavelmente não é mais em 10 anos. Isso já aí, essa metade já caiu para 5, né? Já 5, 3, enfim, daqui a pouco você tem que se renovar todos os dias. Bruno, eu queria muito agradecer a sua presença aqui hoje, mais uma vez. Nesse programa, só para ficar muito claro, temos nós dois aqui, mas pode ser que um dia seja o Bruno entrevistando outra pessoa, pode ser eu entrevistando outra pessoa. Sempre vai ter um de nós dois aqui. A gente está desenhando esse programa junto com você. Então é muito importante que você deixe seu comentário, falar o que você está achando. Ele vai para o YouTube, vai para o IGTV e vai para o Facebook. Então você tem várias opções aí de estar acompanhando o nosso programa e a gente volta o mais rápido possível com novos temas. Suas considerações finais para a gente se despedir do pessoal. Queria agradecer o convite e é sempre um prazer poder compartilhar conhecimento e aprender, porque às vezes eu falo algumas coisas que eu nunca tinha falado antes, então eu estou aprendendo até comigo mesmo. E isso é muito legal, porque esse exercer, né, de poder ensinar para alguém o que a gente sabe, é aí que a gente realmente aprende. É o auto-learning, né? São novos conceitos de aprender. Envolve ensinar as pessoas. E mais uma dica, então, para quem quer empreender na educação continuada, na educação médica, é ao você ensinar alguém. Isso acho que a gente comentou isso no e-book, que a gente tem uma cultura, assim, às vezes, de preocupar, de passar informação para o outro, né? O medo desse outro poder tirar o lugar dele, quando na verdade isso não acontece. Isso nunca aconteceu. Porque a partir do ponto que eu passo um conhecimento, eu tenho que estar cada vez mais aprendendo coisas novas, e esse conhecimento ele vai só te dando autoridade, credibilidade, e te tornando um profissional melhor. Mais uma vez agradeço o convite. Vamos para as próximas, que eu estou muito empolgado para as próximas aí, viu? É isso aí, esse foi o Papo em Médico de hoje. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.